tudo bem? Seja bem-vindo para o módulo 2. Vocês estão vendo de fundo aqui essa imagem que ilustra bem e nós vamos conversar aqui a respeito do módulo 2. A importância do século XIX na saúde. Qual foi o impacto da comunicação nas revoluções industriais, na primeira e na segunda? Propaganda, publicidade como instrumento de conquista das potências capitalistas. Isso vai valer para contextualizar o que nós vamos seguir até a chegada da coisa aqui no Brasil e até ao Covid-19, esse momento aqui. Mas é importante ter noção disso para entender que no período tão curto que foi o final do século XIX, no desenvolvimento da ciência, história da comunicação, por que nesse período, 44 anos, houve uma evolução tão grande? No módulo anterior, nós falamos sobre o módulo 1, nós falamos qual a diferença entre publicidade, propaganda e jornalismo. Por que nós fizemos essa introdução? Porque daqui para frente, vocês vão começar a entender qual linha de comunicação elas entraram, como entram até hoje, como é que funciona, entender por que cada tema é específico, cada ação até hoje. Quando saúde for notícia, nós vimos também a importância disso, como ilustrar isso de boa forma, e comunicação médico-paciente. Então nós vimos isso no módulo 2. Vamos agora então partir para a importância do século XIX na saúde. E qual foi o impacto no desenvolvimento da medicina como conhecemos hoje em dia? Temos hoje soluções científicas na medicina, isso aqui é um processo anterior, mas aqui foi acontecido de forma muito rápida. Então, descobertas no sentido de, na área de microbiologia, e foram muitos estudos, não foram descobertos. Naquele tempo, a questão da ciência estava extremamente forte. Acreditava-se na ciência de forma efetiva, mas vamos entender o motivo disso tudo. As fontes em geral, e uma das fontes que eu usei muito, que eu indico para vocês, são obras de H.G. Wells. Aqui são 3 volumes da qual fiz essa minha pesquisa, da história universal envolvendo o século XIX. O H.G. Wells é um dos maiores escritores do período, uma visão, concepção toda americana, e críticas a alguns sistemas, mas independente, o autor, ele traz uma série de dados e informações que me ajudou muito nessa pesquisa, além de outras pesquisas que foram feitas na internet, livros e também em bibliotecas e arquivos públicos, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Mas vamos ver aqui a importância das revoluções industriais. A primeira revolução industrial de 1760 a 1850 e a segunda revolução industrial de 1850 a 1945. Importante lembrar que aí surge a comunicação de massa, estimulada pela Revolução Industrial a partir do século XIX. Os meios de comunicação de massa, como apreciamos hoje, pessoal lá, se estabelecem como grandes corporações capitalistas. Começam a aparecer aí os grandes jornais, começa a aparecer aí a imprensa de uma forma muito mais ativa. A imprensa desempenha o seu papel na publicidade, na propaganda e no jornalismo. Vamos ver assim. Como diria um professor meu, Menon,
Vamos contextualizar a Revolução Industrial. Foi o início da indústria mecanizada. Na primeira Revolução Industrial, a concentração, produtividade e do lucro expande o investimento no campo, na ciência e nas invenções. Então, a questão era lucro, produtividade. Foi aí que veio o navio a vapor, em 1807, a locomotiva, 1825. E por que foi investido muito na questão de transportes? Porque a ideia era aproximar as cidades, os países. A troca de informação e muito mais. A questão do consumo, ampliar exportações, comércio. A questão de trazer matéria-prima através das ferrovias. Então houve esse investimento na primeira revolução. E a ideia toda era viabilizar o comércio. Na segunda revolução industrial, em torno de 1950, chega a eletricidade, a expansão do transporte ferroviário aumentou, triplicou, o telégrafo, o motor a combustão, oferecem aí o princípio da segunda revolução industrial. E aí uma força incrível. O resultado foi o aumento da população, que é associado ao êxodo rural. Porém, o resultado disso ampliou a oferta da mão de obra barata nas cidades. Desse aumento da mão de obra, teve a oferta de alimentos muito maior, era muito maior o processo de produção de alimentos, ampliou através da indústria, de uma forma usando as máquinas, enfim, e com isso o desenvolvimento da medicina. Neste período, ocorreram as grandes transformações, num espaço de tempo extremamente curto, principalmente no campo da microbiologia. As doenças, febre amarela, entre outros, como nós vamos ver aqui na frente, começaram a aparecer e tinham que ser atacadas. Doenças tornaram-se assunto do Estado, iniciando nesse momento a legislação sobre essa questão. Microbiologia, doenças, o Estado passou a participar, controle dessa situação. E vamos entender o motivo desse controle, o que é que tinha por trás desse controle. Vamos explicar aqui a primeira Revolução Industrial, 1760 a 1850. Qual foi a mudança no processo produtivo? E vamos mostrar aqui as três fases. A primeira fase, artesanato na família. A segunda fase, manufatura em oficinas, em galpões. E a terceira fase, se aproximando já de um processo mais evolutivo em termos de manufatura, de produção mecanizada. Vamos ver essas três fases. O trabalho realizado por artesãos começou aí, como considerada como os artesãos na família, a primeira fase. O que acontecia nesse momento? A família toda trabalhava dentro de casa, lá onde tinha um espaço, se colocava uma área de trabalho e a família fazia todo o processo. Então os artesãos eram as mulheres, os homens, as crianças, todo mundo da família trabalhando em casa. Coleta de matéria-prima muitas vezes era dentro de casa. Acontecia todas as etapas do sistema produtivo. Então, da matéria-prima até a venda, quem realizava era a família. O artesão era dono da matéria-prima e dos instrumentos de produção. Então, o artesão, ele criava porco, né? Então, ele aproveitava a gordura do porco para fazer algum processo artesanal até chegar à venda. O couro, o tecido, enfim, todo esse processo, quem cuidava, e desde a matéria-prima até a venda, era o artesão e era a família. Os instrumentos de trabalho, o alicate, a serrinha, o martelo, todo esse trabalho ele é que tinha. Ele tinha uma área
ele colocava uma bancada lá e começava a produzir lá o seu processo artesanal, o seu trabalho, a sua bolsa, a sua cesta, enfim, ele conseguia transformar tudo isso dentro de casa e ele fazia esse processo. Sem querer cometer anacronismo, né? O que é anacronismo? É você colocar uma situação de hoje querendo fazer um link com o passado, mas isso é um anacronismo. Nesse sentido, já acontecia lá uma autogestão. Era uma autogestão onde toda a família e o gestor, ou o pai, ou a mulher fazia a gestão desse processo. Esse processo, a primeira fase começou lá com os artesãos, etc., dentro da família. Vamos para a segunda fase. A segunda fase é a manufatura em oficinas, em galpões. O que foi isso? Começou aí uma transformação. Os donos de grandes oficinas, que já tinham um poder econômico maior, que tinham um galpão maior na tua casa, tiveram uma sacada. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos trazer esses artesãos para dentro desse galpão, onde nós também oferecemos para ele algumas máquinas, alguns artefatos que ele conseguiu produzir aqui. E nós vamos fazer com que ele, uma forma de uma administração, que ele trabalhe em etapas de processo. Aquele artesão, aquele cara que fazia todo o processo antes, de coleta da matéria-prima, transformar a matéria-prima, inspecionar a matéria-prima, né, dentro da gestão de qualidade, realizava uma inspeção, fazia, transformava, acabava o produto final, fazia a inspeção e vendia. Isso foi para dentro das oficinas. O cara que tinha essas oficinas trouxe esse pessoal e foi transformando já numa empresa, num processo de fabricação em série. E ele passou a ter o controle do negócio. Ele começou a realizar a produção em série, a divisão de etapas de trabalho. O cara me falou, olha, você antes fazia todo aquele processo, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma etapa só do processo, você vai produzir muito mais, você vai só lá, chegando o couro, vai pegar o martelo e vai pregar aqui nesse processo aqui, você vai fazer já só uma etapa do processo. Você é que vai fazer a junção do grampo naquela bolsa que você fazia, você só vai agora só colocar o grampo. Só isso. E vai fazer isso em série. E foi vendendo essa ideia e foi colocando isso em prática e amplificou a capacidade e a velocidade de produção, aumentando o capital do dono. Essa é a segunda fase da manufatura em oficina, os galpões. Nós estamos falando aí da primeira revolução industrial. Nessa fase, passamos para a terceira fase, a maquinofatura ou produção mecanizada. E nessa terceira fase, surgem as máquinas industriais. O dono do negócio falou, se eu colocar aqui uma máquina, ele vai conseguir produzir muito mais e eu vou também estar utilizando as ferramentas, eu vou proporcionar a ferramenta para ele e isso, com o tempo, pode até substituindo a mão de obra, porque aí eu não preciso pagar, eu tenho uma máquina que consegue produzir muito mais e isso me gera maior renda, aumenta a minha produtividade. Os artesãos tornaram-se operários, então saiu da condição de artesão, que fazia todo o seu processo, a sua gestão, entregava e vendia, para ele virar um operário, submetido ao ritmo das máquinas e dos patrões. Esta fase última marca o início da Revolução Industrial. Ok? Primeira Revolução Industrial começou aí. Passou de uma fase artesanal para uma área de oficinas, fazendo processo produtivo, e chegaram as máquinas, contudo, substituindo a mão de obra, aumentando a produtividade e, consequentemente, algumas coisas daqui para frente foram acontecendo. Vamos lá.
o início das doenças ocupacionais. Começaram aí a relação trabalho, doença e comunicação também.